Fala Fogão, terça-feira, dia de jogo do Botafogo, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É o famoso jogo dos 6 pontos, porque afinal de contas o CRB em 5º lugar e o Botafogo em 9º estão separados por apenas 2 pontos. Vencendo, a gente ultrapassa o adversário. Perdendo, a gente vê o CRB abrir mais vantagem. E justamente por isso, eu quero fazer esse pré-jogo aqui passando informações a respeito desse confronto, escalações, os destaques da equipe adversária, do Botafogo, enfim, muita informação bacana para você poder assistir a partida muito bem informado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Sua participação é essencial para o crescimento do canal, para a gente poder alcançar a marca dos 7.000 inscritos. E o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Então se você ainda não está inscrito no Fala Fogão, mas gosta do trabalho que eu faço por aqui, clica aqui embaixo por gentileza em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para lembrar que nessa quarta-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma live aqui no canal para a gente poder debater ao vivo nessa partida diante do CRB e a coletiva pós-jogo do Marcelo Chamusca, as principais declarações. Então coloca aí na sua agenda, quarta-feira, 8 da noite, live no Fala Fogão, eu espero vocês por aqui. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito desse confronto pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB e Botafogo no estádio Rei Pelé. O Glorioso, que vai para sua 6ª partida longe do Rio de Janeiro, busca a sua primeira vitória. Já o CRB, que tem 4 jogos dentro de casa, ainda não perdeu. 2 vitórias e 2 empates. Até corrigindo uma informação, no vídeo de ontem aqui eu falei que eram 5 jogos já do CRB dentro de casa, mas não são 4, 2 vitórias, 2 empates. O CRB, que é o 5º colocado na tabela de classificação, tem 14 pontos conquistados. Já o Botafogo, no 9º lugar, com uma partida a menos, tem 12 pontos. Obviamente, é a famosa partida dos 6 pontos. O CRB vencendo, abre vantagem para cima do Botafogo. O Botafogo vencendo, ultrapassa o adversário e se aproxima do G4. Então a gente tem que conseguir buscar essa primeira vitória longe do Rio de Janeiro. É absolutamente fundamental, mas vale aqui um destaque, vale lembrar. Depois dessa partida diante do CRB, o Botafogo vai chegar a 5 jogos fora de casa nas últimas 6 partidas disputadas na Série B do Campeonato Brasileiro. A tabela ficou desequilibrada, é verdade, mas muito por conta do Botafogo ter solicitado o adiamento da partida contra o CSA, que seria no Newton Santos, mas por conta da organização da Copa América, poderíamos ter jogado em Volta Redonda, conforme fizemos, por exemplo, diante do Vitória e do Remo, mas o Botafogo optou pelo adiamento dessa partida. E aí a gente acabou encarando essa sequência de jogos longe do Rio de Janeiro. De repente, se a gente tivesse jogado contra o CSA em Volta Redonda, a gente poderia ter alcançado uma vitória e hoje estaria com 15 pontos na 5ª colocação, com menos pressão para cima do elenco e da comissão técnica. Mas não foi isso que aconteceu, não dá pra gente ficar lamentando. E agora é olhar pra frente, encarar esse confronto diante do CRB com a máxima seriedade e responsabilidade para poder buscar um resultado positivo. Em relação à equipe adversária, vale destacar que o CRB tem o 3º melhor ataque da competição e a 2ª pior defesa, o que claramente mostra um time desequilibrado. Consegue fazer muitos gols, mas na mesma medida sofre muitos gols. Já o Botafogo tem 2 situações bem distintas. Por quê? Dentro de casa, a gente marcou 6 gols e não tomou nenhum. Fora de casa, marcamos 5 gols e sofremos 9. Todos os gols sofridos na competição, portanto. E o Botafogo, então, nessa partida diante do CRB, tem que conseguir esse equilíbrio que alcança dentro de casa, quando joga nos seus domínios. Mesmo que a gente tenha feito 2 partidas em Volta Redonda, não é especificamente a casa do Botafogo, mas é uma partida no Rio de Janeiro, certo? Então a gente tem que alcançar esse equilíbrio e temos que tirar proveito das deficiências defensivas que o CRB apresenta. Quando o CRB joga no estádio Rei Pelé, eles fizeram 8 gols e sofreram 6. Em todas as partidas que o CRB jogou dentro de casa, sofreram gols. Então se o Botafogo no jogo de hoje conseguir ter uma defesa consistente e aproveitar as oportunidades que gera lá na frente, a gente tem grande possibilidade de sair com a vitória. Agora, se repetirmos os erros que cometemos em outros jogos longe de casa, aí realmente fica complicado. Vale aqui comentar que os grandes destaques da equipe do CRB são o Diego Torres, o argentino, camisa 10, que tem 4 gols marcados e 1 assistência, e o Yuri, aquele atacante que passou pelo Botafogo lá em 2013, né, tem 3 gols marcados já nessa Série B. Mas o CRB, logicamente, não tem só esses jogadores.
Vale ainda destacar o Eric, que é um atacante de beirada, tem 2 assistências e 1 gol marcado, e o Reginaldo, lateral direito, que deve atuar nessa partida mais adiantado por conta da ausência do atacante Evandro. Ele que está suspenso, deve dar lugar ao Reginaldo jogando mais adiantado, e na lateral direita o Celcinho deve ocupar a posição de titular. Ou seja, o CRB nessa partida diante do Botafogo vai ter uma dobra de laterais pela direita. E considerando que no nosso lado esquerdo a gente vai ter Diego Gonçalves na ponta e Rafael Carioca na lateral esquerda, temos que ter uma dobra aqui bem encaixada entre esses dois para que a gente possa proteger o nosso lado esquerdo da defesa. Com 2 laterais pela direita, é bem provável que o CRB insista em jogadas por ali, é isso que dá pra gente imaginar. O CRB, que na última rodada enfrentou o CSA, um clássico regional, jogou fora de casa, mas não teve que fazer nenhuma viagem. Já o Botafogo encarou o Avaí em Santa Catarina, no sábado, no mesmo dia que o CRB encarou o CSA. Mas fez uma viagem lá para o Nordeste para poder jogar essa partida pela 10ª rodada. Ou seja, em pouco mais de 48 horas, o Botafogo vai ter feito uma partida em Santa Catarina e depois em Alagoas. Esse desgaste físico da viagem pode, logicamente, pesar ao longo dos 90 minutos. É um tempo muito curto para descanso, para recuperação, e isso pode ter algum efeito, alguma consequência na partida de hoje. Por isso que o Botafogo, que costuma começar muito bem os seus jogos, gerando uma grande oportunidade até os 10 minutos da primeira etapa, a gente tem que ser eficiente no jogo de hoje. Se o Botafogo tivesse convertido a chance, por exemplo, diante do Avaí e diante do Sampaio Corrêa, logo no começo das partidas, o desenrolar do jogo teria sido completamente diferente. Então, diante do CRB, se isso mais uma vez acontecer, a gente tem que ser eficiente e tem que colocar a bola dentro da meta do adversário. Não dá para partida após partida o Botafogo ficar desperdiçando essas oportunidades. Pelo lado do Botafogo, vale destacar que o Gilvan, o Rafael Carioca e o Oyama estão pendurados com cartão amarelo. Gilvan e Oyama são titulares incontestáveis, a gente sabe disso, e o Botafogo tem um sério problema na sua zaga. Afinal de contas, no elenco, nesse momento, a gente só conta com Canu, Gilvan e Lucas Mezenga, pela saída do Souza e a lesão do Carli. Então, se o Gilvan eventualmente tomar um cartão amarelo, a gente vai ter que colocar o Lucas Mezenga na partida diante do Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário da Série B pela 11ª rodada. Até aqui na Série B, os grandes destaques do Botafogo, a gente pode falar que é o Chay, o Rafael Navarro e o Marco Antônio. E eu encaixo o Marco Antônio nesses destaques pelo seguinte: ele tem 2 gols marcados e 2 assistências, além de uma pré-assistência, ou seja, ele teve participação direta em 5 dos 11 gols marcados pelo Botafogo. Já o Chay é a mesma coisa, são 3 gols marcados e 2 assistências. O Rafael Navarro, por sua vez, 3 gols marcados e 1 assistência. Então esses 3 aqui são os principais destaques da equipe do Botafogo. Mas segundo a provável escalação inicial, o Marco Antônio deve começar no banco de reservas. Por falar em 11 inicial, o Chamusca deve mandar a campo a seguinte equipe: Douglas Borges no gol, Daniel Borges na lateral direita segue como titular, embora, na minha opinião, o Varley merecesse ser o titular pela regularidade que vinha entregando. Na zaga a gente vai ter Canu e Gilvan. Na lateral esquerda, em virtude da suspensão do Guilherme Santos, o Rafael Carioca assume a titularidade. No meio de campo, Oyama e Pedro Castro, com o Chay mais adiantado. Na direita, o Ronald, por conta de dores musculares em ambas as pernas, vai ser poupado e ficar no banco de reservas. E o Felipe Ferreira deve ser o titular. Felipe Ferreira que entrou bem na partida contra o Avaí, a gente tem que reconhecer. Lá do lado esquerdo, o Diego Gonçalves deve seguir como titular também. E no comando de ataque, o Rafael Navarro. São 3 alterações que ele está fazendo na equipe. O Rafael Carioca por conta da suspensão do Guilherme Santos. O Ronald sai por conta de dores musculares, então entra o Felipe Ferreira. E o Chay naturalmente retorna como titular. Ele era o titular diante do Vitória, mas foi suspenso e por conta disso não jogou contra o Avaí. Eu gostaria de encaixar o Marco Antônio nessa equipe, sinceramente. Quando você tem um jogador que, mesmo que não venha fazendo grandes exibições, tem esse nível de participação nos gols da equipe, 2 gols, 2 assistências e 1 pré-assistência, é interessante você deixar o jogador em campo, justamente porque o Marco Antônio tem conseguido encontrar os companheiros em boas situações. Tudo bem que entrando no segundo tempo ele pode pegar a equipe adversária mais cansada, tem todo esse aspecto também, mas eu gostaria de ver Marco Antônio e Chay jogando com liberdade para poder se movimentar. Nada de deixar esses 2 jogadores fixos, presos ali numa única região do campo. Seria interessante ver essa possibilidade, mas não é o que vai acontecer. Vale comentar ainda, Fogão, o provável 11 inicial que o técnico Alan Al do CRB deve mandar a campo. Eles devem começar essa partida com a seguinte equipe: Diogo Silva no gol, Celcinho na lateral direita, Gum e Caetano fazendo a dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Romão. No meio de campo, o Martin, o Jean Patrick e o Diego Torres. Na direita, o Reginaldo, que é lateral, mas vai atuar no lugar do atacante Evandro, que está suspenso. E lá na esquerda, o Eric. No comando de ataque, o Yuri.
é essa equipe que deve enfrentar o Botafogo às 9h30 da noite no estádio Rei Pelé. Conforme eu comentei aqui no começo desse vídeo, é uma partida muito importante, o famoso jogo dos 6 pontos, e o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Conquistar 3 pontos na 10ª rodada da Série B pode fazer o Botafogo encostar no G4 da competição. E como a gente ainda tem um jogo por fazer contra o CSA, que ainda não foi marcado, a gente tem a possibilidade de vislumbrar entrar no G4 nas próximas rodadas. É vencer o CRB, depois vencer o Cruzeiro em casa para poder somar 6 pontos, aliviar a pressão que está rondando o ambiente de trabalho do Botafogo, para que a gente possa ter um horizonte mais tranquilo, uma caminhada mais tranquila em busca do G4. Mas eu quero saber sua opinião, Fogão. Qual é o resultado da partida de hoje? Coloca aqui seu palpite nos comentários, sua participação aqui no canal é sempre muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse pré-jogo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais para que mais botafoguenses possam chegar por aqui. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.